Olá, tudo bem? Espero que sim. Louvado seja Deus que nos tem aberto a porta à palavra. Louvado seja o nome do Senhor que abriu para nós mais um livro que vem nos alinhar conforme a sua vontade. Esse livro que agora vamos iniciar é esse que chama O Homem Segundo o Coração de Deus. É mais um livro da série O Livro na Minha Mão. Pela graça de Deus, o Senhor tem nos aberto a sua palavra, o Senhor tem nos dado grandes revelações por meio das literaturas e por meio da palavra. Esse livro, que é o capítulo 1, que eu vou falar para vocês, ele vai falar de 1ª e 2ª Samuel. Do Antigo Testamento. Em 1ª e 2ª Samuel, ali nós encontramos nesse título, um homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem segundo o coração de Deus? A Bíblia nos diz que esse homem é Samuel. Samuel que veio de uma oração, de uma mãe que orava, que clamava, todos os dias que se derramava na presença de Deus por um filho. Assim orava Ana. Eu vou ler aqui para vocês. Em 1 Samuel 1, do 10 ao 12. Não, do 10 ao 11. Fala. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E lhe fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, irmãos, aqui a gente vê que Samuel, ele veio dessa oração, de uma oração de clamor, de uma oração de perseverança. Ana ali tinha uma necessidade grande de ter um filho, era o desejo do seu coração e uma necessidade. Então assim Ana orou, Ana se derramou na presença do Senhor com amargura de alma. Ana sofria pelo fato de não ter filho e ela orava e clamava na presença do Senhor. Mas um dia o Senhor atendeu a essa oração. Por quê? Porque Ana, ela orou assim: Senhor, se tu te lembrares de mim e me deres um filho, eu te darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que quer dizer não passará navalha? É que, naquela época, o nazireado era um povo que não tinha a sua cabeça raspada. Então, quando ela disse isso, ela estava consagrando já o seu filho ao Senhor. Ela disse que aquele filho seria para servir a Deus. Todos os dias, ela entregou aquele filho para o Senhor. Então, a oração de Ana, ela não só atendeu a sua necessidade, mas a necessidade de Deus, a necessidade de toda uma era. Por meio de Samuel, o Senhor mudou todo aquele contexto daquela era. O Senhor mudou a história do povo de Israel. Porque a oração de Ana, ela não olhava só para ela, mas orava para a necessidade de Deus, do povo de Israel. Assim, irmãos, é a nossa oração. Ela não pode apenas atender a minha necessidade, não. Ela tem que atender a necessidade de Deus. Eu tenho que orar com propósito nas coisas de Deus. Essa é a oração que Deus atende, como Ele ouviu o clamor de Ana e assim atendeu. Ela orou também de maneira determinada: eu quero um filho homem, para que sirva a Deus. Então, o Senhor atendeu e deu a Ana esse filho, que foi Samuel. Então, Samuel foi um grande homem nas mãos de Deus, e ela entregou, porque ela entregou como prometera. Então, Samuel, a Bíblia fala que ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. Ele cuidou, ele profetizava, ele conduzia o povo de Deus de maneira maravilhosa, debaixo da soberania, debaixo da vontade de Deus. Vou ler aqui para vocês em 1 Samuel, no 2:35, fala: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Ou seja, aqui o Senhor falou que ele ia suscitar para ele um sacerdote fiel. Samuel aqui, ele seria, para Deus um sacerdote fiel, que faria a vontade de Deus. Assim Samuel fez, andou na presença de Deus, foi consagrado. Samuel fez o que Deus tinha no seu coração e na sua mente. Assim Samuel fez. Mas lá na frente, ao longo da vida,
Samuel já velho, o povo não mais queria falar de Samuel. Então o povo começou a pedir: dai-nos um rei, conforme as nações. As nações têm rei, nós queremos um rei. E Samuel foi diante de Deus levar essa queixa do povo, né? E Samuel falou: Senhor, o povo não quer mais que eu fale. O povo agora quer um rei. Então o Senhor falou assim: Samuel, não te preocupes, porque eles não rejeitaram a ti, mas eles rejeitam a mim. Porque toda vez que você rejeita o falar de um profeta, você não rejeita a pessoa do profeta, mas a palavra de Deus. Quem fala através do profeta? Então, irmãos, é de grande importância isso para nós, né? Temos atentar para isso, né? Nunca podemos ir contra o falar de um irmão, o falar de um profeta. Nós estamos indo contra o próprio Deus, contra a palavra do Espírito, contra a direção do Espírito, contra quem fala por ele, que é o próprio Deus. Então, logo o Senhor falou: não, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles rejeitam a mim. Então, eles vão ter rei. Então, o Senhor, através disso, o Senhor falou para eles, né? Então, você vai ungir Saul como rei. E agora, Samuel ungiu Saul, foi o primeiro rei. Então, a Bíblia fala que Saul, ele não fez um bom reinado. Saul, ele fez a vontade dele. Saul cometeu grandes erros, fez coisas terríveis diante de Deus. A ponto que o povo depois na frente até rejeitou. O povo trouxe grande sofrimento para o povo. Até que o Senhor falou: Samuel, o povo tem um rei que merece. Então, Saul não foi um bom rei. Então, o Senhor rejeitou, ele foi tirado o reino de Saul. E o Senhor usou assim, né, a pessoa de Samuel para ungir o rei Davi. Então, agora o Senhor mandou Samuel procurar Davi, para ungir Davi como rei. Por quê? Aqui fala assim, quando a Bíblia fala que eles queriam um rei conforme as nações, ou seja, eles não estavam conformados com a maneira como Deus tinha conduzia o povo, né, por meio do sacerdócio, usando Deus para falar ao povo, por meio dos juízes, né, usando os juízes para dar direção, para cuidar, para trazer um governo ao povo. Eles não aceitaram. Agora, eles queriam um rei, porque as nações tinham rei, então eles queriam rei. Então, irmãos, o que nós ganhamos com isso? Que nós não podemos servir a Deus e querer que Deus mude conforme o mundo muda. Não, agora sim, agora na igreja nós temos que trazer isso para a igreja porque o mundo está assim. Não, lá fora as nações, eles fazem isso, então eu tenho que ir na igreja trazer isso para a igreja. Não, Deus não muda, Deus continua com o seu plano, o seu propósito é imutável. O plano de Deus é eterno e o plano de Deus é imutável. Ele não muda conforme o mundo muda. Não podemos trazer as coisas que estão no mundo para dentro da igreja, não. A igreja não vai mudar, o Senhor não vai mudar. O Senhor, ele tem uma linha de encabeçamento, ele tem uma linha de um falar profético, então Deus não vai mudar porque o mundo muda, porque as nações fazem assim, vamos trazer isso para a igreja. Falar, agora não, o mundo mudou, agora as coisas estão assim, agora a ideologia de gênero, temos que fazer assim. Não, Deus não vai mudar. A Bíblia fala que o Senhor mesmo não muda, e a sua palavra não muda. Então, nós não podemos trazer essas coisas para a igreja, não. É nós que temos que mudar. Nós é que temos nos transformar pela renovação da nossa mente, como aqui nos diz a palavra. Quem tem que mudar somos nós. Nós é que temos que nos moldar como a vontade de Deus. Aqui, quando eles mudaram, o Senhor falou assim, então vamos dar o rei para ele. Mas esses reis que o Senhor permitiu, é para que eles, né, pudessem reinar sobre o povo, mas Deus, debaixo da direção de Deus. O Senhor, como rei dos reis, ele queria reinar em cima desses reis. Ele queria exercer neles o seu reinado, né? Porque o rei, ele é rei. Então ele queria reinar através deles, mas não foi assim que aconteceu com Saul. Então o Senhor levantou Davi. Quando o Senhor levantou Davi, o Senhor falou achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, na pessoa de Davi, Deus achou essa pessoa, um homem segundo o coração de Deus. Em Davi, eu vou ler aqui para vocês, em Romanos 12, 2, nos fala assim:
12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ainda que os homens queriam um rei, mas a vontade de Deus, que é soberana, ela iria permanecer, porque nada foge do seu controle. Na soberania de Deus, Ele ia continuar conduzindo o povo, agora por meio de reis. Mas essa é a vontade de Deus, porque não era mudar, irmãos, não era tirar de sacerdócio, tirar de juiz para a realeza, não era isso que ia mudar, porque a degradação não estava no sistema, mas estava no povo. O povo envelhecia, o povo entrou em degradação, o povo se rebelava, era contra o falar de Deus. Então a mudança era as pessoas, não estava no sistema. Então a mudança hoje, irmão, está em nós. É nós que precisamos mudar. Não é a igreja, não é nós. A palavra nunca vai mudar, nós é que temos que mudar. A pessoa é que tem que mudar. Vou dar um exemplo desse vaso para você. Ele está aqui. Se eu levar ele lá para as escadas, ele é o mesmo vaso. Se eu levar ele lá para o estacionamento, ele é o mesmo vaso. Se eu levar ele para a minha casa, ele é o mesmo vaso. Então não é a mudança, não é isso, né, que faria mudar. Quem tinha que mudar era eles. Por isso que aqui no versículo fala, mas transformai-vos. Então, nós é que temos que transformar. Essa transformação é nós que temos que buscar, por meio da palavra, por meio da linha do Espírito. Quem tem que mudar é nós. E como é que nós mudamos? Aqui o versículo fala, pela renovação da nossa mente. A nossa mente, irmãos, está velha, como aquele povo, eles estavam velhos, por isso que eles não queriam mais o falar de Samuel, agora eles queriam mudar para reis, porque eles envelheciam. Então eles achando que mudando o sistema as coisas iam mudar. Não, é eles que tinham que mudar. E aqui fala assim, ó, pela renovação da vossa mente, para quê? Por que a nossa mente tem que ser renovada? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós só experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus quando a nossa mente é renovada. Quando nós tiramos a nossa mente do que é terreno, dos nossos planos terrenais, das nossas coisas da carne, nós renovamos. Nós buscamos as coisas do alto, né? Renovar aqui diz a pensamentos. Quando o Senhor falou que chamou Samuel, o Senhor falou que Samuel ia fazer o que estava no seu coração e na sua mente, no coração de Deus e na mente de Deus. Então o Senhor, Ele quer hoje também transformar nosso coração e a nossa mente, para nós receber a vontade de Deus. Só vamos compreender qual é a vontade de Deus se tivermos uma mente renovada, se tivermos uma mente colocada no Espírito, nos inclinando para as coisas de Deus, buscando a palavra, buscando orientação, atentando à palavra profética, buscando, seguindo o falar de Deus, o falar do Espírito. Essa é a vontade de Deus. Só isso pode renovar a nossa mente. Deixarmos do que é velho, buscarmos aquilo que é novo. E o Senhor, Ele se renova a cada dia. A palavra de Deus é sempre nova para nós e ela se renova a cada dia. Então, nós vimos que o problema não estava no sistema, mas estava neles. Eles é que tinham que ser renovados. Então, irmãos, hoje nós precisamos buscar, renovar nossa mente, inclinar nossa mente para o Espírito, para nós experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeito e que é agradável. Só assim nós poderemos ser essa pessoa, um homem segundo o coração de Deus, que faz a vontade de Deus. Amém? Então, para você que nos assiste, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo mensagens como essa. Esse é o primeiro capítulo deste livro. Então, ao longo do livro, vamos aprender a ser um homem segundo o coração de Deus, ser uma mulher segundo o coração de Deus. Vamos aprender a inclinar nosso coração, a nossa mente para as coisas de Deus, para nós experimentar a sua vontade, para nós continuar ganhando mais luz e revelação por meio da sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, continue conosco. Coloque alguma coisa nos comentários, escreva de onde você é, o que você acha das mensagens, qual a expectativa que você tem para as próximas mensagens. E continue conosco no canal da Igreja do Gama. E Jesus é o nosso Senhor.